Porque o Marcelo Rezende, como disse o Eduardo Ribeiro, apaixonado por conhecer pessoas, apaixonado por contar histórias e também apaixonado por viver. Como ele gostava de viver, de sentar com os amigos para conversar. Um jantar com o Marcelo Rezende ou um almoço com o Marcelo Rezende, como eu pude desfrutar muitas vezes, era um momento para você sentar, ouvir histórias e contar histórias, porque Marcelo Rezende era aquela pessoa esponja que vai absorvendo todas as informações e ele vai pegando tudo isso e também vai passando o conhecimento que tem, as informações que tem, contando histórias as mais variadas. Queria que você falasse um pouco sobre essas últimas horas, esses últimos dias, a família unida ali, os amigos também, os amigos mais próximos principalmente estavam ali lutando, torcendo, orando, esperando que ele conseguisse vencer essa doença. Eu posso lhe dizer, Gotino, que as últimas madrugadas foram bastante difíceis, porque nesse período havia uma vigília silenciosa aqui no hospital, das pessoas mais próximas, dos amigos, dos irmãos que Marcelo fez ao longo da vida e dos parentes. Marcelo tem 5 filhos, a família se reuniu, alguns desses filhos moram fora do Brasil, vieram para cá, tiveram tempo para essa despedida e também acompanharam, obviamente, a luta do apresentador, do pai, do ser humano, contra essa doença que é uma doença devastadora e terrível. E, sobretudo, as últimas horas desse sábado foram de uma esperança ainda por uma notícia boa. Foram de uma esperança por alguma leve melhora, por alguma melhora do quadro, que permitisse a ele vencer o quadro mais grave do momento, que era uma pneumonia séria, para continuar o tratamento necessário, pelo menos por uma sobrevida. Mas o fato é que nas últimas horas o quadro até melhorou, as condições dele melhoraram, mas efetivamente não foi possível fazer mais por ele. O quadro da doença era bastante avançado e, infelizmente, uma doença em órgãos vitais para qualquer ser humano. Pâncreas e fígado. É claro que nós aguardamos agora os detalhes médicos e a postura médica sobre como o Marcelo chegou aqui na terça-feira e também respeitamos a todo momento a decisão da família de divulgar apenas aquilo que ache necessário. Nesse momento, mais do que falar sobre as últimas horas, é importante lembrar sobre as últimas décadas, porque Marcelo fez história no jornalismo brasileiro dessa maneira, cativando, como você acabou de descrever. Num almoço, num jantar, num encontro de corredor, ele parecia exigir o melhor de você, cobrar o melhor de você, mas sempre perguntando como é que você está, como é que vai a sua família, o que tem te feito feliz. E é isso também um pouco do que eu levo dele, eu guardo como colega de trabalho dentro da mesma emissora. Eu tive poucas oportunidades de trabalhar diretamente com ele, mas víamos Marcelo diariamente, em horas de transmissão ao vivo, como você jamais viu alguém fazer. Quer dizer, alguém que fica 3 horas, 4 horas ao vivo, sem um teleprompter, sem um texto pronto, apenas descrevendo emoções e montando um quebra-cabeça. Essa era a vida do Marcelo Rezende. E não apenas na Record TV, mas em todas as emissoras, em todos os veículos de comunicação por onde ele passou a mesma energia, a mesma força de trabalho, a mesma vontade de vencer, a vontade de dar o furo, de entregar a notícia, mas com correção, com a vontade de acertar. E é isso que ele ensinou, sobretudo a essa nova geração de jornalistas que acompanhou Marcelo Rezende nos últimos anos, desde 2012, na nova formação do Cidade Alerta. E hoje eu tive a honra e também a tristeza de encontrar alguns desses colegas, abraçá-los e ouvir deles algumas das histórias que o Marcelo deixou para sempre no coração. São pessoas que o Marcelo transformou, muitas vezes, a gente imagina, em verdadeiros personagens.